seja na terra, seja no mar. Vencer uma vez, Flamengo até morrer. Saudações rubro-negras, segunda-feira, 31 de julho de 2023, canal Leandrão Fla, chegando nessa segunda-feira com notícias do Mengão para você. É isso aí, galera. Mas antes, pedir para você que está assistindo o vídeo aqui pela primeira vez, abaixo aqui do vídeo, nessa palavra, inscreva-se, no 0800, com esse dedinho aqui, você vai clicar aí na palavra inscreva-se, inscreva-se no canal, deixa o seu like, deixa a sua interação e ajude o canal Leandrão Fla a crescer cada vez mais, e fazer com que o YouTube entenda que o nosso canal tem conteúdo, tem relevância e indicar aí para toda a nação rubro-negra, beleza, pessoal? E você, logicamente, vai ficar sempre informado aí das notícias do mais querido, beleza? Para você que já é inscrito aqui no canal, sempre estarei aqui falando o meu muito obrigado por estar me acompanhando, por estar indicando o nosso canal, compartilhando com os amigos, com a família e com toda a nação rubro-negra, beleza? Então não deixa, pessoal, de deixar o like, Deixa o like aí, deixa a sua interação e ativa o sininho de notificação. Com ele, vai fazer com que toda vez que a gente postar vídeos novos aqui no canal, você recebe a notificação e aí é só vir para cá e nos acompanhar para você ficar informado aí sobre o mais querido, beleza, pessoal? Bom, vamos falar sobre o Pedro, pessoal? A notícia do momento aí movimentou essa segunda-feira no Ninho do Urubu, a gente viu aí, todos viram, no jogo Flamengo Atlético, houve aquela situação com o Pedro, que foi agredido, depois do Pedro aí se negar a aquecer, que na minha avaliação o Pedro errou, e deve ser punido e vai ser punido por isso. O profissional que agrediu ele, o Pablo, que é o braço direito de São Paulo, também custou o emprego dele no Clube de Regatas do Flamengo, errou totalmente, por mais que o Pedro cometeu um ato disciplinar, não é com violência que se resolve qualquer tipo de situação, em qualquer vínculo empregatício que a gente tiver, qualquer emprego, qualquer atividade profissional, não é na violência que você vai corrigir um ato indisciplinar de qualquer funcionário que for e seja qual área for. Então, assim, o profissional foi desligado do Flamengo, braço direito de São Paulo, mas infelizmente o Flamengo acertou nessa questão porque é inadmissível acontecer coisas do tipo num clube grande ou qualquer clube que seja de futebol. Realmente isso não pode acontecer, violência jamais. Então Pablo foi desligado, que é o preparador físico da comissão de São Paulo, e hoje o Flamengo se representou no Ninho do Urubu para os treinamentos, e o Pedro, o Pedro sumiu, o Pedro não apareceu, todo mundo esperando o Pedro e o Pedro não apareceu. Na minha forma de pensar, de avaliar, o Pedro, foi mais uma falha dele, um ato indisciplinar. Ele podia entrar em contato aí com o Marcos Braz, com alguém da diretoria, ou com o próprio amigos ali de profissão, jogadores, ou até melhor, com qualquer um dos capitães do time, e avisar da sua falta, coisa que ele não fez. Só depois que encerrou o treino, que vieram as primeiras notícias que o Pedro procurou um dentista devido a estar com muita dor no rosto, e uma dor na boca, por isso ele não compareceu no treino. Segundo informações, o Pedro vai ser punido, pelo ato indisciplinar no dia do jogo, e esse valor da multa ele vai ser dobrado pela falta de hoje, o que eu acho também muito justo, desde que não houve um comunicado do jogador. Eu acho que o clube está fazendo certo, porque ele tinha que se apresentar hoje pro treinamento. Esse
esse ato dele não foi bem visto, né, pelos jogadores, principalmente aqueles que o apoiaram na situação no sábado, né? Todos esperavam o Pedro não apareceu, então parece que isso também não foi bem visto pelo Pedro, pelos jogadores, né? Essa atitude do Pedro. Inclusive, alguns jogadores, né? A gente apurando informações e notícias, né, de fontes seguras, parece que naquele jogo contra o Grêmio, né, o Pedro, que entrou no finalzinho do jogo, ele teve ali alguns lances ali que caracterizou para a rapaziada, né, para os jogadores, uma vontade de resolver o jogo, né, de individualismo do Pedro. Então isso também não foi bem visto pelos jogadores. Enfim, o Pedro não compareceu, né, e a gente também tem informações, né, hoje, lendo bastante aí, né, segundo aí o colunista do Globo, o Anselmo Góes, né, e o próprio youtuber Rafa Melo comentou, né, que segundo aí o colunista Anselmo Góes, Pedro estaria procurando um advogado, né, para se basear aí em todas essas questões trabalhistas, artigos trabalhistas, né, para de repente tentar uma rescisão aí com o Flamengo. Segundo informação aí do colunista Anselmo Góes. Acredito que talvez possa não acontecer, né, esse tipo de situação, porque o Pedro já jogou aí pelo Brasileiro, Copa do Brasil, pela Libertadores, por vários clubes, então brasileiro, então dificilmente, né, sair do Flamengo agora, nesse momento, ele não poderia jogar nenhuma competição, praticamente ficaria parado. Então acredito que isso não possa acontecer. Mas está tudo muito estranho, né? A atitude do Pedro, o Pedro não compareceu, muita informação na mídia, né? A gente não sabe, a gente está aqui de longe, a gente não sabe como que está esse relacionamento do Pedro e o Sampaoli, né? O Pedro com os jogadores, enfim, a gente não sabe. Houve uma reunião do Sampaoli hoje com os jogadores, onde ele passou, né, para os jogadores um pedido de desculpa pelo ocorrido, repudiou a atitude do seu membro da comissão técnica e disse para os jogadores que está confiante nos jogadores, está confiante no time do Flamengo, que o Flamengo pode chegar tanto na Copa do Brasil e ele vê o Flamengo forte e vê o Flamengo numa finalíssima da Libertadores aqui dentro do Maracanã no dia 4 de novembro. Né? Segundo informações, né, os jogadores passaram para o Sampaoli que não tem nenhum problema com o Sampaoli, o problema era sim, e eles repugnaram aí a atitude do preparador físico, mas que eles estão junto com o Sampaoli, né, e nada mudou e que o Flamengo, eles vão continuar nessa pegada aí, brigando por títulos. Tomara, né, eu torço para que isso aconteça, né, que todas essas turbulações que aconteceram nesses últimos dias possa realmente não mudar o clima do Flamengo e o Flamengo possa continuar nessa evolução, porque a gente, apesar, né, da gente sempre comentar que o São Paulo é muito doido, cada jogo uma escalação, mas a gente vê, né, se a gente olhar para trás, a gente vê como que o Flamengo estava e como que o Flamengo está hoje. Então, assim, o Flamengo está em evolução. Fizemos um ótimo jogo contra o Atlético Mineiro no sentido de resultado, né? Talvez não uma performance boa, né, falando assim na exibição do futebol, mas foi um resultado muito bom, vitória fora de casa, se mantendo em segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Então vamos torcer que realmente não tenha nada demais, né, entre jogadores de São Paulo e que o trabalho possa continuar sendo feito e que o Flamengo siga forte nas competições. Lembrando que quinta-feira temos aí pela Libertadores Flamengo e Olímpia, beleza, pessoal? Retornando à situação do Pedro, né? O Pedro, a gente espera que realmente, conforme eu falei para vocês, acredito que ele não possa sair, né? Eu particularmente
eu acho, assim, muita gente fala muita coisa, tal. Eu acho que o fato do jogador estar se sentindo incomodado com a reserva, ele não está errado, né? Só que assim, a maneira que ele fez, sim, aí a gente tem que, né, discordar. Não é com ato de indisciplina que ele vai conseguir a posição dele de titular, né? Ele tem que mostrar dentro de campo, performando, né? Mas ele vem se mostrando incomodado com a minutagem dele que diminuiu nos jogos, vem entrando poucos minutos, né? Não tendo possibilidade de mostrar o seu futebol. Lembrando, né, gente, que na última Libertadores, né, ele foi super decisivo, gols importantes, praticamente fez gols em quase todas as rodadas aí da Libertadores. O Gabigol não estava desejando e o Pedro estava numa performance muito boa, inclusive foi campeão e sendo destaque aí como rei da América. Então, assim, é o que eu sempre falo, né, nos meus vídeos, nos meus canais, né, Pedro é tão importante quanto o Gabigol e Gabigol é tão importante quanto o Pedro. Eu acho que são os dois maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro e gostaria muito que essa situação realmente fosse resolvida e que o Pedro continuasse no Flamengo. Que tudo isso que a gente está vendo aí, essa possibilidade de saída que estão cogitando e tal, que seja uma inverdade, né? Porque o Pedro é Flamengo, né? Se a gente buscar nos arquivos, Flamengo desde de pequeno, né? Tem camisa com o Flamengo vestido desde 5 anos de idade, quis muito estar no Flamengo, se esforçou, né? Estava na Fiorentina, quis muito vir para cá, né? Estava muito feliz no Flamengo. Então a gente espera que tudo isso que a gente está vendo, né? Não seja verdade, né? Ou que as coisas possam ser corrigidas e ele possa continuar no Flamengo. Se ele também achar que é o momento de sair, né? Muito obrigado para ele. Eu não vou me apegar a jogador, que ele seja feliz, mas teríamos um grande problema porque a janela está fechando dia 2, né, para contratação, e não haveria praticamente tempo aí do Flamengo contratar um jogador, né, um atacante à altura ou com as mesmas características do Pedro, né? Então, assim, seria importante que ele pudesse continuar. O Flamengo, por sua vez, né, também está se respaldando, né? A gente sabe que o Flamengo tem um setor jurídico muito forte e o Flamengo, né, que já negou algumas propostas aí do Pedro alguns meses atrás, né? O Flamengo pensa em não dispor do jogador, né, e contar com ele. Então a gente vai estar aguardando aqui, seguindo as notícias, e qualquer informação adicional a gente traz aqui para vocês no canal Leandrão Fla. Beleza, pessoal? Vamos torcer para que essa nuvem, né, que está passando pelo Flamengo, né, que possa ser temporária, que as coisas possam voltar ao normal, que o Pedro pense em tudo que ele cometeu, nos erros que ele cometeu, que inclusive, não sei se eu falei aqui no vídeo para vocês, o Flamengo vai punir pela falta de hoje. A punição dele, a multa, ela vai ser em duplicidade, né? Então vai ser dobrada, né, por causa da falta no dia de hoje. Mas enfim, que o Pedro possa repensar as coisas que estão acontecendo, que ele possa continuar no Flamengo, né? Porque eu acho que seria muito ruim, né, o Flamengo sair, a gente perder um jogador do quilate dele, embora não esteja bem, né? Ele tem que mostrar dentro de campo que ele merece jogar de titular, né? O São Paulo não vai jogar com Pedro e Gabigol juntos, né? O que eu acho também que é uma coisa que dá para se fazer, porque o Dorival mostrou que dá para fazer, né? Então, assim, dá para pôr os 2 9 para jogar, né? A gente tem aí exemplos no futebol, aí a própria seleção brasileira em 70 jogou com 2 camisa 10, Rivelino e Pelé. Então, assim, mas isso é o São Paulo que tem que ver, ele ganha para isso, ele é o técnico, mas que dá para pôr 2 grandes jogadores para jogar junto também dá. Mas enfim, isso aí é o São Paulo que tem que decidir. Eu espero que o Pedro reveja as atitudes dele, né, e que tanto o São Paulo quanto Pedro, quanto os demais jogadores pensem, né, que o Flamengo, né, galera, que o Flamengo, né, que esse manto sagrado aqui, que o Clube de Regatas do Flamengo é maior que tudo isso. Eles vão passar e o
Flamengo não. Nosso maior ídolo, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, ele passou e o Flamengo continuou. Então, a minha torcida, né, e a minha esperança é que essas coisas sejam resolvidas, que o Pedro possa continuar, rever aquilo que ele está fazendo de errado, né, e que o nosso Mengão não seja prejudicado, porque o Flamengo vem numa evolução, né, e eu temo para, de repente, se a turbulência continuar, de repente, não sei, o clima com os jogadores de São Paulo não ser o mesmo, a gente perder rendimento, perder evolução, e um 2023 que começou mal, mas que a gente tem chances de levantar títulos, acabar passando em branco, né? E eu acho isso seria uma coisa muito ruim para a nação rubro-negra, para o clube, né? Eu como torcedor também não queria, né? Então, assim, que todos possam pensar no clube, né? Na instituição Flamengo, e que a gente possa, que eles possam conversar, acertar as coisas e a gente continuar nessa caminhada forte, porque quinta-feira tem Flamengo e Olímpia pela Taça Libertadores da América. Beleza, pessoal? No mais, é isso aí. Pedir para você que ainda não é inscrito, reforçar aqui o convite, né? Vem assistir o nosso conteúdo, né? Se inscreva aí no canal, no 0800. Com esse dedinho, clica aí na palavra inscreva-se no canal, dá aquela força aí pro Leandrão Flá, se inscreva, deixa a sua interação, diz para mim o que você está achando disso tudo, né? Da atitude do Pedro, o que você está achando do Flamengo, qual a sua expectativa de jogo para quinta-feira, Libertadores da América, Flamengo e Olímpia, né? E a gente, qualquer informação adicional, a gente volta aqui para manter você muito bem informado. Beleza, pessoal? Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui!